Fala aí, 1901, tranquilo? Beleza? Vamos lá. Vamos dar continuidade àquilo que a gente falou na aula passada, na verdade no vídeo passado. A gente precisa lembrar que, quando a gente fala de integração europeia, que era o que a gente estava falando, a gente precisa entender as raízes que formaram esse bloco tão importante hoje, que é a União Europeia. A gente parou na Europa dos 12, beleza? A união entre 12 países que deu início, né? Na verdade, que já estava no caminho para formar a União Europeia que a gente conhece hoje, um bloco tão poderoso no mundo todo, beleza? E aí, ó, só para a gente já não perder muito tempo, em 1992 foi criado o Tratado de Maastricht. Nossa, que nome estranho! E que tratado foi esse? Foi um tratado que deu uma diferença muito grande nas características da União Europeia, assim como a gente conhece hoje. Se liga nas características que o Tratado de Maastricht ele deu na União Europeia. Para começar, o nome que era Comunidade Econômica Europeia já não existia mais. O nome veio para União Europeia. E isso foi um ponto muito positivo. Por quê? Chamado de Comunidade Econômica Europeia, a gente vê que tem uma característica unicamente do dinheiro, o que na verdade já não era. Então ele tirou aqui ó, Comunidade Econômica e acrescentou, no caso, somente o União, ou seja, isso era muito mais do que apenas um apanhado de países com o objetivo de dinheiro, ou seja, de integração econômica de um modo geral. E não somente como a União Europeia tinha uma visão específica, que é exatamente aquilo que a gente tem hoje, a união não só dos países em relação a questões financeiras, como também da população de um modo geral, entre outros fatores. Então, ó, o nome que era Comunidade Econômica Europeia virou União Europeia. E isso foi ó, um ponto excelente, um ponto muito positivo nesse desenvolvimento desse bloco que a gente tem hoje como União Europeia, beleza? Olha, lá em 99, pulando um pouquinho, nós tivemos a criação do euro. Caramba, que bacana! A criação do euro tem um ponto muito positivo. Por quê? No momento em que a união dos países ela tem uma moeda única, essa é uma característica muito interessante de que as transações comerciais, financeiras e econômicas, de um modo geral, dentro dos países desse mesmo bloco, elas podem ser feitas apenas com uma moeda, ou seja, não há a necessidade da troca de moeda para fazer uma transação comercial ou econômica entre os países envolvidos. Então isso facilita, por conta das tarifas, por conta dos juros, entre outros fatores, a moeda única tem um ponto excelente, um ponto muito positivo, essa união monetária que foi a criação do euro, uma moeda única que agrupava esses países mais ainda, beleza? E aí, ó, nós tivemos aqui, ó, a criação, ainda no Tratado de Maastricht, da cidadania europeia, ou seja, as pessoas, a população de todos os países membros poderiam ser considerados membros da União Europeia e não somente membros dos países que formam a União Europeia. Mas como assim? Porque a partir do momento em que elas são membros da União Europeia, elas têm uma livre circulação, elas podem ir e vir, elas podem morar num país que não seja o país de origem dela, sem que sejam taxadas como as taxas, por exemplo, quando nós falamos de xenofobia ou de preconceito ou de racismo, entre outros fatores ruins que a gente sabe que existem. Então, essa questão da cidadania europeia foi outro ponto que teve uma característica muito positiva em relação a essa questão, dessa criação, na verdade, da União Europeia, beleza? E aí a gente tem a política e segurança externa comum. O que quer dizer isso? Quer dizer que todos os países dentro do mesmo bloco têm uma característica de uma política, logicamente, e de segurança. Então quer dizer que existe um exército somente para a União Europeia? Não.
Cada país dentro desse bloco vai ter a sua formação de exército, de um modo geral, isso é individual. Só que, em caso de necessidade ou de proteção, seja lá como for, esses exércitos, eles se agrupariam assim como os países dessa União Europeia, como nós temos hoje, beleza? Então, só dando aquela aceleradinha aqui e voltando aqui, ó, tirou o nome de Comunidade Econômica Europeia, foi para a União Europeia, criação do euro, um desenvolvimento da cidadania europeia e uma política de segurança externa comum dentro dos países da União Europeia. Beleza? Então, isso foi um ponto muito positivo que veio lá no Tratado de Maastricht. E esse tratado, ele foi um dos principais e ele durou um certo tempo. Só que, como as coisas sempre mudam, isso teve mudanças positivas, como a gente vai entender mais para frente. Olha só, em 97, a gente teve o Tratado de Amsterdã, que foi modificando, teve algumas modificações específicas no de Maastricht. Por exemplo, isso ampliou os poderes do parlamento, ou seja, o parlamento, o governo, o Estado, ele tem mais poderes para definir as características dos países dentro do mesmo bloco. E isso garantiu ainda a liberdade das pessoas, que já tinha aqui o início na cidadania europeia. Então, essa liberdade das pessoas, isso foi maior ainda, isso teve uma garantia muito maior nesse desenvolvimento da União Europeia, para que as pessoas pudessem ir e vir com tranquilidade, sem que houvessem nenhum problema, beleza? E aí a gente tem aqui, o acesso, a melhoria, as características de garantia de direitos humanos, ainda dentro do Tratado de Amsterdã. Tivemos igualdade entre homens e mulheres, isso também é um ponto muito positivo no desenvolvimento, principalmente econômico, dessa população. A gente teve uma melhoria nas características de meio ambiente, ou seja, políticas que visavam, desde lá de trás, o pleno desenvolvimento das características para proteção do meio ambiente dentro desses países. Então, isso é uma característica muito boa que a gente tem na União Europeia. E a geração de empregos. Essa geração de empregos com o objetivo lógico de garantir vagas de emprego para mais pessoas, porque isso é um ponto que vai visar a economia desses países. Por quê? Quanto mais pessoas trabalhando, maior é a circulação de dinheiro e, consequentemente, o governo ele tem mais lucro. E aí ele pode fazer as alterações ou as medidas específicas que há necessidade dentro de um país. As melhorias para que a própria população viva de uma maneira um pouco melhor. Beleza? Então, outras características que vão trazer mais recente fatores da União Europeia, a gente vê num próximo vídeo, num próximo encontro. Beleza? Deixa de estudar não, tá? Forte abraço e até a próxima. Tchau!